Olá, dando continuidade aqui no nosso estudo sobre vetores, né, e as propriedades. Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre decomposição de vetores, né? Um artifício aqui muito importante quando a gente precisa descobrir qual é a resultante de um determinado vetor, né, numa direção, na hora de somar vetores, na hora de avaliar ali alguma grandeza. Então, é algo muito útil, muito importante aqui, que vocês vão utilizar ao longo do estudo de física e de outras matérias onde você tem aplicações ali da física. Então vamos lá dar uma olhada aqui como a gente procede nesses casos. Nós temos aqui de início uma apresentação, né, através do PET Colorado, que é um recurso aqui de simulação que eu gosto de usar, onde nós vemos o seguinte, né? Eu tenho aqui três vetores, A, B e C, e eu tentei desenhar esses vetores, né, com o mesmo módulo. Até se a gente, deixa eu ver se eu consigo aqui ampliar um pouquinho esse tamanho desse, até que ele não deixa aumentar, mas dá para a gente ver aqui. Eu vou mostrar para vocês através da escala, né? Se eu clico em um vetor aqui, ele mostra o tamanho, ó, aqui está em 14.1, né? Esse outro 14.3. Eu tentei desenhar os vetores, deixando ele com os tamanhos aí, com módulos parecidos, de 14, né? Olha só, então, o que eu quero obter aqui? Se eu clicar aqui nesse recurso, né, que aqui o pessoal fornece para a gente, oferece para a gente, eu vou ter a projeção desses vetores nas duas direções que nós estamos trabalhando. Nesse caso aqui a direção horizontal, chamando de x, e vertical de y, né? Então, isso que eu vejo aqui tracejado é a projeção do vetor A na direção y. E aqui a projeção do vetor A na direção x. Aqui a projeção do vetor B na direção y, na direção x. E este caso, ó, ele está todo na vertical. Então eu não tenho componente desse vetor na direção x, né? E quando eu falo em decomposição, no fundo é isso que eu estou fazendo, né? Qual é a componente daquele vetor na direção x, na direção y? Então quando eu vou projetar, é como se eu fosse iluminasse ali com uma fonte de luz, né? E olhasse a sombra no eixo x e depois aqui perpendicularmente a sombra no eixo y de um vetor aqui no espaço, né? Representado por uma régua, por alguma coisa do tipo assim, né? Então, é essa projeção aqui no eixo x e no eixo y que a gente obtém a partir da decomposição desse vetor. É claro que, se vocês relembrarem aí do método paralelogramo, né, se eu somar esse vetor aqui, né, componente x aqui do vetor A, com a componente y do vetor a soma desses dois vetores tem que dar o vetor A. Porque eu estou decompondo, ou seja, eu estou obtendo as projeções daquele vetor A nos eixos aí coordenados x e y, né? Então as componentes daquele vetor. É isso que é a decomposição. E como é que a gente trabalha com isso? Como que eu calculo, por exemplo, qual é o módulo de cada uma dessas componentes? Por que eu escolhi aqui os vetores com tamanhos praticamente iguais ou muito próximos aqui? Para mostrar para vocês o seguinte, né? Primeiro vamos ver aqui o ângulo, ó. Então aqui eu tenho um ângulo de 45 graus, aqui um ângulo em relação à horizontal, né, de 12,1 graus, e esse um ângulo de 90 graus, ok? Se eu colocar aqui os valores, nós vamos ter também, olha, aqui ele tem 14.1, como eu tinha mostrado, né? E o módulo dessa componente na vertical é 10, e na horizontal também é 10, né? Esse aqui, ó, o módulo na vertical é 3, e o módulo na horizontal é 14. Veja, eu peguei vetores com tamanhos quase iguais, mas as projeções têm módulos muito diferentes. Isso a gente já tinha observado, né, geometricamente, mas também os valores aqui muito diferentes, né? E aqui é a mesma maneira, eu só tenho a componente vertical, né? Então a componente na horizontal aqui é 0, não tem projeção na horizontal. Agora, se eu fosse mexendo aqui com ele, ó, a partir do que eu fosse trabalhando aqui, mudando a inclinação, eu conseguiria obter ali, observar a componente também na horizontal, ok? Nós vamos deixar por enquanto como estava inicialmente. Depois a gente volta aqui de novo para trabalhar um pouquinho mais
com isso aqui, mas vamos dar uma olhada agora numa apresentação aqui para a gente definir algumas coisas que são importantes para a gente. Então, primeiro eu quero olhar com vocês a trigonometria, né, do triângulo retângulo, né, porque isso é muito útil aqui para a gente. Mas o que é o triângulo retângulo, né? O que é que a gente está chamando de triângulo retângulo? Então, eu tenho aí um retângulo, né? E se eu fizer um corte aqui nesse retângulo, eu obtenho um triângulo retângulo. Então, nada mais é do que um retângulo, ou um triângulo, melhor dizendo, né? Que um dos ângulos aqui é reto, ele tem um ângulo aqui de 90 graus, ok? E aí nós podemos retirar daqui uma série de propriedades, de informações, né, lógico, né, coisas que foram definidas, estudadas ao longo dos anos, né, que nos são muito úteis, inclusive nessa questão aqui, quando a gente fala de decomposição de vetores. Uma delas, né, que a gente já pode observar é o seguinte: aqui nós temos esse lado que é oposto ao de 90 graus, é a hipotenusa, e aqui nós temos os chamados catetos, né? Que depois a gente vai nomear de acordo com um outro ângulo. Mas esse lado aqui oposto ao de 90 graus é a hipotenusa, né? E daí nós temos já o teorema de Pitágoras, né? Eu até brinco que a gente chama, o PIT, né? Que a gente já usa muito, tem muita intimidade. É o teorema de Pitágoras, onde nós temos o quê? Que a hipotenusa ao quadrado, se eu chamar um cateto aqui de A e o outro de B, é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então a soma dos quadrados aqui desses catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Então esse é o teorema de Pitágoras, que acaba sendo também muito útil para a gente. Vem aqui, a gente pode obter aqui, ou relacionar aqui, melhor dizendo, né, com o triângulo retângulo, ok? E outra coisa que geralmente é visto aí no ensino fundamental, né, no 9º ano, 8º ano, né? E outra coisa que é importante aqui para a gente sumiu aqui a indicação do ângulo, mas pelo menos apareceu o ângulo aqui para a gente, né? Como eu defino, né, cada um desses catetos em relação ao ângulo, tá? Então aqui eu teria um ângulo que eu estou chamando de θ, né? Esse ângulo θ aqui formado pela hipotenusa e esse cateto de baixo, né? E aí esse lado, né, que ajuda a fazer o ângulo junto com a hipotenusa, a gente chama de cateto adjacente, enquanto esse outro lado, que está oposto ao ângulo, eu chamo de cateto oposto, ok? E daqui, a partir daqui do que a gente tem, a gente vai ter uma série de definições importantes, né, da trigonometria e do triângulo retângulo para a gente. Então, o que nós temos aqui, ó? O que é que a gente chama de seno, né? O seno desse ângulo θ, né, que estaria aqui para a gente, é o que? O seno de θ é o cateto oposto pela hipotenusa. Então nós temos aqui a definição, né, de seno do ângulo θ, ou seno do arco, né, θ, que eu estou chamando de θ, como sendo o cateto oposto pela hipotenusa, ok? Outra função aqui importante para a gente é o cosseno de θ. O cosseno de θ se obtém como aqui, né? Ó, o cateto adjacente, que é esse lado aqui, ó, que ajuda a fazer o ângulo, né, com a hipotenusa. Esse lado aqui é o lado adjacente, é o cateto adjacente. O cateto adjacente pela hipotenusa me dá o cosseno do ângulo θ. O seno do ângulo, cateto oposto pela hipotenusa, oposto a esse ângulo, obviamente, e o cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa. Temos ainda a tangente de θ, né, que seria dada do cateto oposto pelo cateto adjacente, né, e a gente pode até brincar com isso aqui e obter uma relação entre o seno e o cosseno também para a tangente, ok? Mas vocês verão isso depois com mais tranquilidade em trigonometria. E daí eu tenho aqui um vetor V que eu quero obter as componentes, eu quero decompor. Decompor é o quê? É eu obter as componentes na direção x e y aqui, por exemplo. Quais são as componentes, quais são os vetores ali que somados me dá o vetor V, né? Então quando eu falo em decomposição, é a projeção desse vetor V no eixo x e a projeção dele no eixo y. Então se eu pego aqui uma reta, né, tracejada, né, para a gente obter isso, ó. Ele está fazendo um ângulo θ com a horizontal, tracejou uma reta aqui, né? Eu tenho a componente, então, da origem até esse ponto de encontro, né? Componente VY, fazendo a mesma coisa, tracejando uma reta aqui perpendicular ao eixo X ou paralela ao eixo Y, né? Eu vou obter a componente VX.
E é fácil de ver aqui, ó, o método do paralelogramo, né? Se a gente somar Vx mais Vy, me dá o vetor V. Ele é o vetor resultante da soma desses dois vetores. Não era para ser diferente, né? Uma vez que eu estou falando que Vx e Vy são as componentes do vetor V. Então, somadas essas componentes, que são vetores, né? Eu obtenho o vetor V. E como que a gente relaciona com o que a gente viu ali de definição da parte da trigonometria, né? Se eu pegar aqui o seno do ângulo θ, né? O seno desse ângulo não é o cateto oposto pela hipotenusa. Como é um vetor, eu posso desenhar ele, representar ele aqui onde eu quiser, mantendo as mesmas características, né? A mesma direção, o mesmo tamanho, o mesmo sentido, né? Se eu colocar ele aqui, ó, dá fácil de ver aqui um triângulo retângulo, né? Então, o que seria o seno desse ângulo θ? Seria o VY, que é o cateto oposto, sobre V, né? Pegando aqui os módulos apenas. Então, o seno de θ é VY, cateto oposto, sobre V. Né? Se eu isolar o VY, né, para eu descobrir o módulo dessa minha componente aqui, eu faço como? VY é igual a V vezes o seno do ângulo. Né? Então, V vezes o seno de θ é essa componente VY aqui para a gente, ok? Então, guarda ela aqui por enquanto. Vamos dar uma olhada agora no cosseno do ângulo θ. O que seria o cosseno do ângulo θ? Não é o cateto adjacente pela hipotenusa. O cateto adjacente é esse lado que ajuda a fazer o ângulo, né? Juntamente com a hipotenusa. Então, ficaria Vx sobre V. Isolando aqui o Vx, eu passo esse V, então, multiplicando. O Vx fica V cosseno de θ. Então, V vezes o cosseno do ângulo me dá a componente Vx aqui, ok? Um destaque importante que a gente tem que fazer é o seguinte: não devo ficar, como que eu posso dizer assim, né? Achando que sempre a componente Vx é V vezes o cosseno. Que sempre a componente Y é, v, é o vetor, o módulo do vetor, vezes o seno. Né? Isso nem sempre é verdade. Por quê? Porque se eu estiver falando de outro ângulo, se eu estiver falando em relação ao ângulo θ, isso é verdade. Mas se eu estiver falando em relação a esse ângulo aqui, ó, alfa, por exemplo, quem que é o lado adjacente, pensando no ângulo alfa agora? Não é o Vx, é o Vy. Quem que é o oposto ao ângulo alfa? Agora o oposto é quem? É o Vx. Então, se eu aplicar as definições, o que eu vou obter? Que Vy é V vezes o cosseno de alfa. Veja, eu estou falando do ângulo alfa, não do θ mais. Né? E Vx, que estaria oposto ao ângulo alfa, mudei o ângulo, tem que aplicar de novo, né? O seno do ângulo alfa não seria o oposto pela hipotenusa? O oposto agora em relação ao ângulo alfa é o Vx. Então, ficaria Vx sobre V, isolando o Vx, fica V vezes o seno de alfa. Tá vendo? Então, a gente não pode ficar, decorar, achar que sempre vai ser seno ou cosseno, horizontal ou vertical. Não, tem que pensar, né? Aquele lado, a maneira legal de entender é assim, aquele lado que está ajudando a fazer o ângulo com o ângulo cosseno. Né? Então, fica fácil. Ó. Em relação ao θ, quem é o lado que estava ajudando a fazer o ângulo? Não era o Vx? Então, com o ângulo cosseno, ó, V cosseno. Agora, em relação ao alfa, quem está ajudando a fazer o ângulo não é o Vy? Então, com o ângulo cosseno, Vy, V cosseno de alfa. Tá vendo? Então, eu não preciso decorar como sendo horizontal e vertical, mas aquele lado que ajuda a fazer o ângulo, cosseno. Se for o θ ou o alfa, eu vou analisar. Aquele lado que está sem o ângulo, ou seja, não ajuda a fazer o ângulo, sem o ângulo, aí eu vou utilizar seno. E a gente consegue resolver isso aqui com tranquilidade. Vamos dar uma olhada, né, mais uma vez aqui no que a gente tinha visto em relação àquela pequena simulaçãozinha, né, para a gente ver a questão dos valores ali, né. Se eu pegar aqui agora os valores, veja só, nós temos aqui indicado, ó, alfa, né, o valor do módulo desse vetor A, né, alfa não, o módulo do vetor A, e aí as componentes, né. Ó, se você pausa o vídeo aí e faça as contas com o que a gente acabou de ver, como é que eu encontro essas componentes? Esse ângulo aqui é um ângulo de 45 graus, eu teria que pegar quanto que vale o seno, o cosseno, né? Ou se estiver usando a calculadora científica, né? Se ela estiver lá em graus, isso aqui sai facilmente, né? Seno, cosseno. Aqui o ângulo é de 12,1, aqui o ângulo de 90. Então, através da aplicação daquilo que a gente viu, é que você iria encontrar o módulo, né, dessas componentes. E aqui o exercício já traz resolvido para a gente, né? Essa simulaçãozinha traz os valores aqui colocados para a gente, ok?
Então, é isso que eu queria mostrar para vocês em relação à decomposição, né, dos vetores e tudo que a gente pode depois utilizar de aplicação nos nossos estudos aí dentro da física e também dentro de outras matérias, né, relacionadas aí com a física, ok? Então, espero que vocês tenham entendido, tenham acompanhado e até um próximo vídeo.